Quero deixar nessa noite a grande pergunta: quem é o apóstolo Paulo? Quem é esse homem responsável por 14 cartas do Novo Testamento e 70% da história do livro de Atos dos Apóstolos, perfazendo um total de 65% de toda a doutrinação para a igreja, baseado nessa Bíblia católica, e 90% da Bíblia marcionita? Quem que é o apóstolo Paulo que diz ter um evangelho? Romanos 2,16. Porque no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos antigos esteve oculto. Continuo perguntando: que homem é esse que diz que seu evangelho é verdadeiro, maior do que qualquer anjo que pregue outro evangelho diferente? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vou dissemos agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Quem que é o apóstolo Paulo, que diz que recebeu seu evangelho direto de Cristo, de Crestos? Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Quem é o apóstolo Paulo, que não pregou o ministério de Cristo ou Crestos, mas sim só a sua crucificação? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Quem é o apóstolo Paulo, que foi o único que pregou o evangelho para todo mundo? Nenhum outro discípulo, nenhum outro suposto apóstolo pregou para o mundo inteiro como Paulo pregou. E ele diz assim: primeiramente dou graças a Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Romanos capítulo 1, versículo 8. Ele continua dizendo: mas digo-vos, porventura não viram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, 18. Ele continua dizendo: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes já ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança e do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou sendo feito ministro. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Quem é o apóstolo Paulo que foi crucificado com Cristo? Foi crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem foi o apóstolo Paulo, que a sua única glória era a crucificação com Cristo?
Mas longe de mim esteja em gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quem é o apóstolo Paulo, que tem as marcas, as feridas, os estigmas da morte de Cristo na cruz? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. Quem é o apóstolo Paulo, que diz que foi recebido como o próprio Jesus na igreja dos Gálatas, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 14. Quem é este homem? Quem é o apóstolo Paulo? Que o livro de Atos dos Apóstolos tanto o desqualificou. Nesse livro não se falou que ele era apóstolo. Nesse livro não se falou das suas cartas, embora nesse livro se trate de 70% da história do apóstolo Paulo. Nesse livro se falou da sua submissão aos demais discípulos, buscando neles a orientação para pregar o Evangelho. Isso longe da verdade, porque Paulo sempre disse que ele não recebeu de homem algum o Evangelho, mas sim pela revelação de Cristo, e não consultou nem a carne nem o sangue para ir pregar o Evangelho. Que livro de Atos é esse que tantos o desqualificou? Que ele não poderia ser por esse livro apóstolo, porque ele não havia presenciado o ministério de Cristo e nem a sua ressurreição. Ele não sendo então apóstolo, as cartas de Paulo perdiam valor como sendo de um irmão menor. Então qualquer carta de qualquer um dos 12 supostos apóstolos seria superior a esse homem desqualificado pelo livro de Atos, que nem ao menos apóstolo poderia ser. E esse livro de Atos o desqualificou, a ponto de dizer que ele era um seguidor e pregador da lei desde a sua infância. Paulo foi o único realmente que rompeu com as leis judaicas. Ele diz que as leis são ministério de morte, que as leis são maldição, e que ninguém poderia ser justificado por obra nenhuma da lei. Mas no livro de Atos fizeram questão de o desqualificar, colocando ele a um status de um irmão menor. Então qualquer carta, qualquer pronunciamento de qualquer um dos demais supostos apóstolos era superior a desse irmão, que justamente não poderia ter o título, segundo o livro de Atos, de apóstolo. Mas Paulo gastou muita caneta para provar que ele era sim um apóstolo erguido por Deus. Ele dizia: se eu não sou para os outros, mas pelo menos para vós eu sou apóstolo. Quem é este homem que pelo livro de Atos não presenciou a crucificação e nem participou do ministério de Cristo, segundo o livro de Atos, mas ele sabia muito mais da crucificação, como se ele mesmo fosse o próprio crucificado. Não sei se vocês notaram, ele fala sobre a crucificação, ele fala sobre a cruz, como se ele mesmo fosse o crucificado. Acima eu li que ele diz: eu fui crucificado, eu tenho as marcas de Cristo, eu só posso me gloriar na cruz de Cristo. Então ele fala sobre a cruz com autoridade, como se ele mesmo fosse o próprio crucificado. Quem é esse homem? O apóstolo Paulo.
fica a pergunta e a minha resposta e a minha indagação. Não seria o apóstolo Paulo o próprio crucificado, com o nome agora de Jesus, que fez o seu evangelho e pregou o evangelho da sua crucificação? Porque Paulo falou: eu sempre fui ter convosco, pregando Jesus e esse crucificado. Eu só preguei isso, Jesus e esse crucificado. E ele foi recebido na igreja dos Gálatas como o próprio Senhor Jesus. Não seria ele o próprio crucificado? Não seria ele a própria pessoa que morreu na cruz? Não seria esse o grande mistério de Paulo? Não seria as marcas, os estigmas, o espinho na carne, as marcas dos pregos nas suas mãos e nos seus pés, e a marca da lança no seu peito, o espinho na carne, que por algumas vezes ele pediu para sarar, mas não sarava? Não seria esse? Não seria o apóstolo Paulo o crucificado? Bom, se você acha isso impossível, se você acha isso uma heresia, eu deixo a pergunta: quem é o apóstolo Paulo para você?